Muito bom dia, quem nos fala é o bispo da Igreja Anglicana Restaurada, Dom Freitas, e vamos ler na Palavra de Deus em 1 João capítulo 4, que diz o seguinte: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito ao qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Palavras do Senhor, graças a Deus. Meus queridos irmãos, amigos, ouvintes, nós vamos começar uma série de estudo sobre o seguinte tema: o que devemos pensar sobre a teologia da prosperidade? Então, será uma sequência de estudo, acredito eu, uns 4 a 5 vídeos, falando sobre a teologia da prosperidade. A Bíblia Sagrada, conforme os cristãos afirmam, e eu sou um dos tais, trata-se da única fonte de autoridade e regra de fé moral, ou seja, a palavra de Deus deve ser a bússola que indica ser o caminho que estamos seguindo de fato, corresponde ao norte espiritual. Particularmente, como bispo da minha igreja, eu creio que a Bíblia Sagrada é a única regra de fé e prática para moldar o cristão, para corrigir o cristão, para instruir o cristão em toda boa obra. Em vídeos anteriores, quando estávamos falando sobre o profeta Elias, eu já falei sobre a triste condição da igreja cristã brasileira, fiz algumas citações, que dia a dia se deixa contaminar por valores nada cristãos, que nada tem de palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é muito mal utilizada e, ao invés de trazer edificação e genuíno alimento espiritual, tem sido empregada por homens perversos que fazem dela um instrumento de escravidão, manipulação e tortura espiritual. Tal instrumento de tortura se forma pela distorção de textos isolados que esses falsos mestres fazem, coagindo o povo desesperado com uma enxurrada de textos descontextualizados. É a pura verdade. Por exemplo, meus irmãos, modas sempre são bem-vindas, as modas sempre são bem-vindas neste meio tão sedento por atalhos. Vocês lembram do dente de ouro? Vocês lembram do receba o Espírito, o sopro do Espírito, o jogar o paletó e tantas outras sandices, entre aspas, espirituais, promovidas por esse grupo ou por esses grupos heréticos, diabólicos? Pois bem, emocionalismo barato vale mais do que a sã doutrina, e os valores do capitalismo passam a fazer parte da igreja. Para esse povo, esse emocionalismo, como eu já disse, barato, tem muito mais valor. E o que importa é o dinheiro, o capitalismo, para arrancar a pele das ovelhas, para tirar o dinheiro das ovelhas. Meus queridos, é muito triste. Pessoas fazendo parte de um lucrativo negócio. Pequenas igrejas, grandes negócios. Nesse estudo, nesses vídeos que nós vamos fazer, essas reflexões, nós vamos tratar da teologia da prosperidade, uma corrente nefasta que tem semeado discórdia e inversão de valores na igreja.